Está começando mais um Viva o Pará especial Sebrae em Cena. Hoje o nosso destino é a estrada. Estamos saindo aqui da agência do Sebrae Caetés em Capanema com um objetivo muito especial: descobrir como a tradição e a inovação estão transformando a vida de mulheres incríveis no interior de Augusto Corrêa. Da mata ao trançado. É através do Guarimã a arte que transforma vidas na zona rural de Augusto Corrêa. Uma viagem que começa em Capanema e ganha as estradas em direção à zona rural, que revela muito mais do que as belas paisagens do interior paraense. Ela revela histórias de força, resiliência e, acima de tudo, transformação. É na comunidade de Monte Alegre 2 que ganha vida o projeto Tupé, uma iniciativa comunitária onde a própria floresta se converte em arte e sustento pelas mãos de mulheres artesãs. Com exclusividade, a comunidade abriu as suas portas para a equipe da Rede News TV, permitindo que conhecêssemos os bastidores desse projeto que está mudando a realidade local. Logo na chegada, fomos acolhidos com a típica e generosa hospitalidade paraense. Um delicioso café da manhã recheado de delícias regionais, que preparou o espírito para as grandes histórias que viriam a seguir. O Sebrae não fica só no escritório, não. Eles buscam os talentos em toda a região e o nosso destino hoje é aqui na comunidade do Monte Alegre 2, onde o Guarumã vira arte e a ancestralidade vira negócio. A matéria-prima que torna tudo isso possível tem nome nativo, Guarimã ou Guarumã. E tudo começa aqui, com a extração da matéria-prima. A planta típica da região amazônica que cresce abundantemente nas áreas úmidas e de várzea é o coração da identidade cultural do território. Senhor Dionice, explica pra gente como que é feita essa extração, que é também feita com bastante responsabilidade para que vocês possam ter essa matéria-prima. É como nós começamos aqui, comecei o processo da tiração lá, aí a gente chega em casa, no ambiente onde vai trabalhar, a gente faz esse processo aqui. A gente parte ela assim, nesses 4 quartos aqui. E depois de partir ela, a gente vai tirar essas talas aqui. Desse jeito aqui, ó. Faz essas 2 talas aqui em cada quarto. E depois, para fazer o material, a gente vem fazer este último processo aqui. É tudo feito à mão, pensando em muitos detalhes. A gente faz, depois de fazer essas fibras ficar tudo desse jeito aqui, aí a pessoa vai fazer o que entender de fazer. O que a pessoa quiser fazer, aí é que vai fazer, olha, faz tudo desse jeito aqui. Das suas artes, extraem-se fibras maleáveis e resistentes, que transformam em verdadeiras joias artesanais. E falar da história do Guarimã em Monte Alegre 2 é falar da Dona Maria, pioneira na arte com a planta na região. Ela é a guardiã desse saber ancestral. Foi através do olhar sensível e das mãos calejadas e precisas da Dona Maria que o trançado deixou de ser apenas uma tradição familiar para se tornar a semente de um projeto comunitário. Hoje, ela vê com orgulho o seu legado se multiplicar nas mãos de novas gerações de mulheres. Dona Maria, conte pra gente como que surgiu a história do nome Tupé. A história do tupé é assim, que como eu fazia o tupé, era sempre para o nosso uso aqui, para secar o nosso café, era o arroz, era o feijão. Era para usar para os nossos produtos. Depois já pensei, a ideia de fazer para mim usar quando eu ganhava neném. Ganhava neném, botava debaixo da minha rede.
para não pisar no chão frio. Aí, quando eu passava dali, que eu terminava de usar ele debaixo da minha rede, eu tirava, já servia para outras coisas. E aí ficou, mas só que nós usava só para o nosso uso mesmo, ele não tinha saída, né? E aí hoje não, hoje ele já ficou Uma peça principal. uma peça principal para a gente usar no nosso trabalho, que ele já ficou como ele sendo o chefe dos artesanatos. Eu aprendi, ninguém me ensinou, né? Porque quando a minha mãe morreu, eu fiquei criancinha. Ela não teve essa oportunidade de ensinar nós fazer essas coisas de Guarumã. Mas que eu que já fui pensando de fazendo por minha cabeça, aí fui fazendo. Aí eu pensava de fazer um jeito, aí eu fazia, botava na cabeça e fazia aquele material. Se desse certo, eu continuava. Aí dava certo, né? Eu continuava já a fazer de novo. Aí eu fui botando na minha cabeça, fui fazendo. Aí foi no tempo que chegou essas cestinhas aí para mim fazer, a oportunidade de fazer. Eu ia fazendo, ia dando certo. Aí eu fazia, só que eu fazia só para o meu gasto. Às vezes, meu vizinho encomendava, eu fazia, dava para o vizinho, que nem para vender a gente não vendia. Fazia para colocar a roupa. A gente lavava a roupa e dobrava, botava dentro, servindo dia, assim, tipo de um guarda-roupa, né? Tudo isso eu fazia para a gente usar para o nosso gasto. Agora que chegou essa ocasião de nós fazer e hoje nós temos crescendo com esses objetos. Nete, como que era a vida na comunidade antes da chegada do Sebrae e o que mais mudou na rotina de vocês, agora com esse suporte, com esse apoio, para que a arte de vocês, né, o artesanato, possa contribuir cada vez mais com a comunidade? Olha, como eu falei, antes a gente fazia, que nem eu aprendi com ela aqui, que eu não sabia fazer. Eu fazia o tipiti e não sabia fazer o traçado, né? Aí ela me ensinou e eu aprendi. Aí nessa entremeia aí, a gente tivemos um desafio, que a gente só fazia mesmo que nem ela disse, pra gente, só por fazer, né? Aí, como a gente recebemos tipo um desafio do menino que trabalha na Secretaria de Cultura, aí a gente mandei uma foto para ele, aí ele foi já, fizeram um expedido pra gente, aí foi que a gente trabalhamos e levemos para uma feira da cultura. Aí quando chegamos lá, foi que eu cheguei a conhecer a dona Hortência, e ela chegou com nós e disse que ela mesma fez a frente para nós, né, através dela. Aí foi que ela chegou até o Sebrae e ela já trouxe ele aqui. Aí daqui para frente foi só avançar. Isso é muito interessante, que teve um desenvolvimento muito grande na comunidade. Eu fiquei sabendo que antes vocês faziam somente na casa da Dona Maria. E hoje vocês estão com esse estabelecimento aqui, que a ideia é montar uma loja, né, futuramente? Sim, a gente quer montar a lojinha, porque a gente já tivemos exposição através da Fazenda Bacuri, a gente já saímos, tivemos outras exposições, que já foi para numa feira em Bragança, na IFPA, a gente foi parar na COP30 com os nossos produtos, e de lá para cá, a menina aí, ela já foi no Mato Grosso, levando os nossos produtos também. Aí de lá para cá foi só avançando. E a gente espera aí mais longe ainda, né? Cristiane, aproximadamente são quantas famílias que moram aqui na comunidade Monte Alegre 2 e que mantém essa cultura de tecer tipiti? Nossa comunidade, nós tem aproximadamente umas 55 famílias, mas assim, que trabalham mesmo com produto de fazer o tipiti, são umas 40. Aí, mas dos trançados, são só o nosso grupo de mulheres que nós temos agora que faz o trançado mesmo da Guarumã, né? Que é o tipiti e as nossas cestas. Quantas mulheres que participam desse grupo para que possam produzir um artesanato tão belíssimo como esse? Nós somos 7 mulheres que fazemos o trançado
da nossa marca que nós temos agora. Né? Inete, conta pra gente como que surgiu a identidade de vocês, da marca de vocês, que antes vocês tinham já o nome, né, que era Tupé. Mas, e a identidade, no caso, é essa camisa que você está usando, mais característica, a identificação do artesanato de vocês? A nossa identificação foi através do Sebrae e a dona assistência ali que chegaram até nós, aí deram a nossa identidade para a gente dar o nome da nossa lojinha lá, Tupé, né? Tupé Artesanato, através do Sebrae que a gente conseguiu. Cristiane, através dessa identificação que vocês criaram, foi feito o Instagram, meios de comunicação, para que vocês chegassem até mais pessoas. E você sempre está na linha de frente das vendas, participando das feiras. Como que é essa experiência? Essa é a experiência que elas me deram a oportunidade de estar representando elas como a gente sai, né? É gratificante. Eu me sinto assim, muito feliz em poder representar nosso grupo aí pro mundo, né? Posso dizer. E é muito gratificante estar na frente das vendas aí fora. Dona Maria, para você, o que significa saber que o tupé, que antes era utilizado mais por vocês aqui da comunidade, para suprir as necessidades da sua casa e também para o resguardo, hoje é considerado uma peça decorativa e que é o carro-chefe de vocês, né? Para mim, o significado mais melhor que tem agora é ele, né? O tupé. Porque ele, se não fosse ele, nós não tinha essa lojinha de trançado. E por causa dele foi o começo do trabalho. E aí, para mim, ele é o que tem mais o valor. Foi ele que deu A origem. a origem. E para você poder ensinar para essas mulheres que estão com você, fazendo parte desse grupo, hoje tendo essa loja e podendo expandir cada vez mais, eu tenho certeza que olhar lá para trás e ver onde vocês estão agora é motivo de muito orgulho, né? Mas é um orgulho muito grande que eu tenho de ter ensinado elas. E hoje elas todos sabem, e passando para o meu neto. Que agora é uma coisa que é de geração para geração. Que eu estou passando, que as minhas filhas tudo já sabem, ensinei as filhas, ensinando elas aí delas já vão passando para outros, aí vai crescendo. Sempre através de um olhar carinhoso, um olhar de atenção e uma visão de que muitos podem crescer. Existem pessoas que estão aqui fazendo com que a Tupé Artesanatos cresça e seja cada vez mais reconhecida. E Olavo, você é analista do Sebrae e conta pra gente qual foi o maior desafio técnico para transformar esse artesanato em um produto pronto para o mercado nacional. Bom, quando a gente trabalha com artesanato, né, e com identidade basicamente regional, eu não digo que seria um desafio, né? Na verdade, são situações que a gente precisa olhar, né, mais profundamente, estudar um pouco mais o que a gente pode desenvolver, né? A gente está vendo vários produtos aqui que foram criados ao longo, né, desse caminho que a gente está aqui, que está quase há um ano e meio, né, o Sebrae atuando aqui na própria comunidade. E a gente sabe que não parou aí, né? A gente tem muito caminho ainda a andar, nós temos muitos desafios ainda para vencer. Mas o mais importante de tudo isso, né, desses desafios, é que essas mulheres que aqui estão, nessa comunidade, elas são muito ávidas, né? Tudo que a gente traz ou tudo que a gente fala, elas acabam, né, comprando a ideia, né, junto, claro, com seus esposos também, que estão envolvidos, né, na própria atividade. Eu acho que o maior desafio que qualquer analista tem
dentro de qualquer atividade que ele vai desenvolver, na verdade é o público, né? Quando o público abraça, quando ele acredita, né, nessas parcerias que são realmente sólidas, que a gente não veio aqui, na verdade, né, para fazer blá blá blá. Na verdade, a gente vem aqui no sentido de poder auxiliar realmente, né? E a gente acreditou nesse processo, juntamente, claro, com outros parceiros, né? Que o Sebrae não consegue, né, sozinho abarcar, né, toda uma região. Aqui são muitos municípios que nós trabalhamos, são 19. Agora você imagina aí a quantidade, né, de empreendedores que nós temos, né, para dar conta. Então, quando essas pessoas acabam realmente acreditando naquilo que nós estamos falando, e o que é mais engraçado, que quando a gente chegou aqui, né, a própria comunidade não acreditava que o Sebrae viria, né? Isso é uma palavra deles falando, vocês estão loucos, né? Nunca que o Sebrae vai vir aqui apoiar vocês, né? Vocês estão tão distantes e tudo mais. E o Sebrae está aqui, né, auxiliando da melhor maneira possível tecnicamente. Temos muito caminho, como falei para vocês, né? Melhorar mais a situação do design, melhorar sempre a questão do acabamento, né? Que o mercado ele é muito exigente em se falando principalmente, né, de artesanato. Porque quando a gente fala de artesanato, a gente não está falando, na verdade, de preço, né? Quando se faz uma peça dessa, quando a gente vai precificar. Claro que a gente trabalha também tecnicamente no sentido que vocês possam saber o quanto vocês, né, estão gastando para fazer essa peça aqui. Mas artesanato, na verdade, tem valor, né? Porque ele está ligado muito a uma questão sentimental das pessoas que acabam tecendo isso aqui. Né? A gente encontra na própria reportagem, né, como vocês vão escutar, que isso tem a ver com toda uma ancestralidade, né, que é trazido já do avô, né, do bisavô, que traz toda essa questão, né, do trançado de cipó. E outra situação que a gente também tem que olhar, né, com muito carinho é a questão da sustentabilidade. É uma preocupação do Sebrae, né, que se tire essa matéria-prima da natureza, mas que ela também seja reposta. E a gente sabe, já conhece isso na comunidade, que eles sabem tirar, como coletar, para que não mate, né, essa planta, que ela de novo consiga, né, rebrotar, para que outras, né, gerações possam também usufruir desse processo. Então assim, eu acho que o maior desafio, né, do analista é ser esse indutor, né, de ser essa pessoa que impulsiona também essas pessoas, ou seja, que dá essa energia para que as pessoas também possam acreditar no seu próprio potencial, que muitas das vezes tem esse potencial na própria comunidade, mas vocês sabem que em lugares menores acabam que a própria comunidade acaba sufocando, né, o criar, né, o saber. E a gente precisa fomentar, é como se a gente fosse um fogo, né, o tempo todo ali aquecendo para que isso não morra, para que eles possam perpetuar isso, entender que isso aqui não é só uma questão, como a nossa matriarca falou, né, que ela usava só para dentro de casa. Isso aqui tem um poder muito grande econômico, né? Isso aqui não só o estado do Pará compra, né? O Brasil compra e o mundo também está disposto a comprar uma peça, né, como essa. Wilson Brito, secretário de Agricultura de Augusto Correia, como a secretaria busca auxiliar a comunidade no desenvolvimento econômico e também na visibilidade deste artesanato? A Secretaria de Agricultura, primeiramente nas parcerias. A Secretaria se coloca como uma parceira, né, para ajudar nesse processo da Tupé. E quando se fala de visibilidade, digamos, no lado vertical do processo, a Secretaria promove também as suas feiras da agricultura familiar, onde também essa comunidade é o carro-chefe da nossa feira da agricultura familiar. Então essas parcerias acontecem, entendeu? São a secretaria que se propõe, se coloca à disposição deles com transporte, às vezes com viagem até para fora do município, dando esse apoio na logística, para que a Tupé possa expandir os seus negócios, expandir os seus produtos, que não é só um produto simples, mas tem toda uma história, tem toda uma tradição, né, que vem de geração. E nós, como Secretaria de Agricultura, nós estamos para apoiar, para divulgar, para propagar esse trabalho que é belíssimo dessa comunidade, que é tão importante para a agricultura do nosso município. Hortência Ozaki, CEO da Fazenda Bacuri. Quando você conheceu o artesanato da Tupé, foi um momento que você teve a certeza
de que essa arte deveria ser reconhecida por todos. E como foi para você segurar eles aqui e falar assim, no caso, pegar na mão deles e falar assim, vamos por aqui, eu vou buscar parceiros e eu vou ajudar vocês a crescer cada vez mais e fazer com que a arte seja reconhecida? Tá, a Fazenda Bacuri, ela tem uma missão, né? E essa uma das missões da Fazenda é desenvolver o empreendedorismo feminino. Então, quando eu conheci elas na feira, o material que elas estavam vendendo estava muito bonito, precisava de alguns acabamentos, sim, mas eu acho que a essência estava pronta, né? E despertar este empreendedorismo é uma coisa um tanto árdua, porque você precisa aguçar elas, né, e dizer assim que elas têm muito valor, tá? Então, a gente já tem algumas tecnologias que a gente repassa, né, tecnologias sociais para elas. Quando eu fiz a primeira visita aqui, né, falei de como, e trouxe um outro parceiro para mostrar para eles o que era esse trabalho, né, porque a gente tem um grande problema na zona rural que chama-se, a gente não tem, eles não acreditam na gente mesmo, né? Então, é preciso despertar isso, é preciso acabar com isso, dizer assim, ó, você tem um material belíssimo, a forma de fazer muito bela, mas precisa de acabamento. E precisamos também acreditar. Então, eu acho que esse empreendedorismo feminino, eu acho que esse feeling do meu empreendedorismo na região, que fez com que elas realmente acreditassem. Né? Porque eu acho que mais do que eu poderia achar lindo e maravilhoso, mas se elas não acreditassem nela mesmo, elas não iam fazer. Né? Então, acreditar, eu precisava despertar isso nelas. Eu acho que isso que eu consegui fazer, né? Esse despertar. Então, estarmos aqui nesse espaço onde foi construído, é sinal que elas acreditaram. Né? Então, eu acho que é fazer isso. A Fazenda desenvolve esse empreendedorismo feminino. Olavo, como o Sebrae equilibra a necessidade de inovação e design sem deixar a identidade cultural da comunidade? Veja bem, quando a gente fala em inovação, ela é muito importante para qualquer atividade que a gente faz. E se falando de artesanato, mais ainda, né? A gente precisa inovar e elas acreditam que é melhor. Não adianta você vir aqui falar sobre inovação, né? Falar sobre design, dizer que o mercado está ditando isso ou aquilo, se elas não acreditam e se elas não fazem. O mais importante desse processo é elas acreditarem, e elas estão fazendo. Porque quando você diz, olha, faz uma peça maior, né? Um diâmetro maior, o mercado está ditando isso, elas vão lá e compram a ideia e fazem. Então, assim, esse desafio não é só de trazer o novo, é fazer com que elas entendam esse processo e que elas façam isso, ou seja, coloquem em prática. E o universo, né, do mundo do artesanato, ele é muito amplo, né, porque eu posso trabalhar de repente com palha e trabalhar com cerâmica, eu posso juntar essas duas coisas. Como eu posso também juntar, né, de repente, palha com fios, né, eu posso fazer isso também. Então, tudo isso está sendo pensado, né, para que a gente possa trazer essas inovações para dentro da comunidade. Porque a gente sabe que determinado tipo de mercado, né, necessita, né, de uma peça diferenciada, está ditando de repente aquele tipo de material. Mas como você fala, nunca perdendo essa identidade, né, nunca perdendo essa trama. A gente pode agregar algo, mas o básico, né, que foi construído, que está ligado à situação de uma ancestralidade, a gente não pode perder nunca. Essa essência a gente tem que continuar e perpetuar para sempre. Mas a inovação, sim, ela é sempre necessário para que a gente possa, né, alcançar novos mercados. Né? A gente sabe que o design, de repente, de interiores, né, principalmente os arquitetos, às vezes ditam, né, algumas regras, vou dizer assim, e às vezes pede, né, para desenvolver determinado tipo de peça. E o mais importante, como eu falei para vocês, é que elas acreditam e elas fazem, elas compram a ideia. Isso é muito bacana, né? Então, assim, nós temos muito chão ainda para andar, mas o Sebrae, né, está antenado, olhando sempre para que elas possam alcançar aí novos mercados. Né? A gente sabe que elas têm uma rede social, né, hoje eles já se apresentam
para o mundo, né, vamos dizer assim, mas tem outras coisas que a gente precisa também, de repente, inserir ela, de repente, no Mercado Livre, né, botar as peças dela, de repente, em outras plataformas, né, de comercialização. Isso tudo é possível, né? Estamos aí vibrando, né, elas se inscreveram aí no top 100 de artesanato do Sebrae. Mais um momento também de visibilidade. A gente sabe que a gente tem condições, de repente, de levar esse prêmio aqui, né, para o estado do Pará, e mais do que o prêmio, de repente, de ir lá para o Rio de Janeiro representar a Tupé Artesanato, é ficar registrado, né, de repente, no catálogo que o Brasil todo conhece. Então, veja a importância, de repente, né, da gente de acreditar, porque elas acreditaram e foram e se inscreveram. Isso já é muito, muito legal, né? Agora a segunda parte, de repente, aí como é que se diz, ganhar o prêmio. E ganhar, né, mercado. Mas quando a gente pensa e começa a prospectar mercado, a gente também começa a se preocupar na situação de quê? De produção, né? Porque eu vou começar a provocar esse mercado. Mas aí a gente tem que aumentar, né, de repente, ou seja, outras mulheres começar de repente a aprender a fazer, né, o artesanato, porque se de repente se a gente pegar, vamos lá, uma encomenda de 1000 peças dessa daqui para entregar no mês, e aí como é que a gente vai se comportar diante disso, né? Então a gente não quer queimar de repente etapas, né? Vamos devagar. Há 1 ano e meio aí a gente já deu um grande salto, vamos dar de repente outros saltos aí há 1 ano e meio de repente na frente, mas sempre com esse cuidado, né, de não queimar esse mercado. De repente pegar aí uma encomenda muito grande que a gente não consiga, né, dar conta de fazer essa entrega. E também a situação de regularidade, que muitas vezes eu posso fazer, vamos lá, que sai, vamos sonhar alto aqui, né, vamos dizer que a gente pega uma encomenda de uma grande rede. Vou colocar aqui fazer o merchan da Tok Stock. Se você pega, né, de repente uma encomenda dela, ela vai querer regularidade, né? Todos os meses de repente vai fazer aqueles pedidos e a gente tem que, né, honrar, né, com essa empresa. Então esses cuidados, claro que a gente está, né, junto aqui de vocês, junto da própria comunidade, para que a gente possa dar todo esse suporte. É para isso que o Sebrae existe, para isso que o Sebrae está aí. E melhor do que tudo isso, gente, o Sebrae, como eu falei para vocês, ele não faz nada só. A gente precisa realmente dessa cadeia, né, de bons parceiros, né, que nos impulsione também, que segurem nas nossas mãos, assim, vamos juntos aí, não vamos ter medo de nada. E isso é fato aqui no município, né, porque eu estou na frente aqui da nossa, né, grande parceira, que é a CEO da Fazenda Bacuri, que tem esse olhar, né, para a própria região, né, e acaba levando seu conhecimento à própria Prefeitura Municipal, né, através do secretário, e também de um órgão que aqui tem, que é um tentáculo do Sebrae, que é a Sala do Empreendedor, que precisa sempre estar presente em todas as ações, né, que o Sebrae está. E você pode conhecer e adquirir esses trançados através do contato 91 97400 5926 e no 91 99356 1613 ou pelo Instagram, @tupeartesanatos. O Viva o Pará Especial Sebrae em Cena hoje termina com essa lição. Quando o apoio técnico do Sebrae encontra a força da mulher paraense, o resultado é transformação social.